Amém? Bom dia. Estão escutando bem? Porque aqui eu estou tendo um retorno para mim. Todo mundo bem? Glória a Deus. Eu não sou o pastor Léo. O pastor Léo é aquele que tem bigode assim, o cara faz jiu-jitsu e tudo. Eu sou o Jancino. Na última vez que eu preguei, veio uma irmã para mim e falou assim: ai pastor, eu amo a Jesus Cop. Eu tô lá na Jesus Cop. Eu parece com dor, imagina. Meio metro mais baixo. Aí eu amo o Jesus Cop, eu vim aqui porque o Jesus Cop. Eu falei, eu também amo o Jesus Cop, mas eu não sou o pastor Léo. O pastor Léo é aquele de bigode ali. Mas amém. Estamos caminhando, amém? Estou um pouco rouco assim, por isso que eu estou com essa voz meio de radialista, assim, bom dia. Mas é porque eu estou rouco, não é fazendo drama não. Amém, irmãos? Quantos estão felizes aqui estar na casa de Deus? Amém. Prometo que eu não vou gritar muito. Minha esposa fala assim, vai ministrar? Não grita, fica tranquilo. É de manhã, os irmãos ficam assim, você ainda vai pregar. Todo mundo vai ficar, ai, lá vem ele lá de novo, aquela voz, o dia todinho. Então vocês vão orando por mim, para o Senhor me manter calmo, para o Senhor me manter tranquilo, para a gente poder entregar a palavra que Deus tem, amém? Deus tem falado muito aos nossos corações esses dias, e nós começamos uma série nova. Como é o nome da série? É sobre o que nós estamos estudando? Os atributos de... Está bem grande ali, né? Os atributos de Deus. Deus tem nos ensinado a conhecer um pouco mais dele. E eu me alegro porque muitas vezes a gente fala bastante sobre coisas do reino de Deus. Oração, adoração. Tivemos uma série tremenda sobre adoração. E tantas outras coisas do reino de Deus, mas às vezes a gente esquece de falar do Deus do reino, que é o mais importante. Não é verdade? Ele é a nossa estrela da manhã, Ele é o centro. Tudo o que acontece aqui é por causa do Senhor. E nós temos que aprender mais sobre Ele. Eu quero convidar você realmente nessa série que nós estamos, a abrir o seu coração para o que Deus quer ministrar. Junta seus filhos, junta a sua família e fala assim, olha, nesses meses nós vamos estar aprendendo sobre Deus. Nós vamos estar aprendendo sobre a pessoa mais importante de nossas vidas. E todas as vezes que a gente começa a mergulhar no conhecimento de Deus, eu posso garantir a você, é fascinante e algo novo acontece. Nós já aprendemos que quando a gente contempla o Senhor, doxologia flui de nós, adoração flui de nós, mas tem muito mais coisa que acontece. Eu e você nunca mais seremos os mesmos quando a gente começa a conhecer mais do Senhor. Alguém aqui se identifica? Amém? Não é verdade? Amém, glória a Deus. Então nós vamos caminhar na primeira... A palavra, no primeiro domingo que nós falamos sobre os atributos de Deus, o pastor trouxe a pergunta mais importante de nossas vidas. Quem é Deus? Quem é Deus? Amém? Essa foi a pergunta e a pergunta mais importante. Essa pergunta é feita desde a criancinha até o mais culto teólogo. Todo mundo faz essa pergunta em alguma parte da sua vida. E o interessante é que muitas vezes quando a gente faz essa pergunta, vem sempre uma outra junto, que é quem eu sou. Você já percebeu isso? É quase que concomitante. Quando você se pega perguntando quem é Deus, quem criou tudo isso, o que é que está acontecendo, por que eu estou no mundo, você começa a vir uma pergunta, quem eu sou. E isso faz sentido, porque na palavra, ela revela uma chave. Todas as vezes que eu descubro quem Deus é, eu descubro quem eu sou. Isso é um princípio bíblico. Veja em Mateus, se você tem sua Bíblia aí, por favor, abra Mateus 16, a partir do 13, Mateus 16, 13 até o 18, se você puder, abra aí, no Novo Testamento, Mateus 13, amém? Vamos lá. Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. Eu amo quando eu abro a Bíblia, e eu vejo que começa com algo assim, indo Jesus, caminhando Jesus, estavam a caminho de não sei aonde, fazendo, porque você vai vendo que a palavra, o reino de Deus, ele acontece no seu dia a dia. Indo Jesus com os seus discípulos, aí vem uma pérola que a gente estuda. Muitas das coisas que nós estamos aqui dentro da igreja, já falei isso, acontece aonde? Acontecia fora, no dia a dia. O reino de Deus é para ser vivido aqui e lá fora também. Em todo lugar que nós vamos. Então, indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam,
Os discípulos estavam atenados, tudo estava acontecendo, olha aí. Eles disseram, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus ele começa a apertar o cerco, ele fala assim, ao que Jesus perguntou, e vocês? E vocês que estão comigo todos os dias? E vocês que vão no culto? E vocês que participam da igreja no lar? E vocês que caminham comigo há um tempo, que estão aqui do meu lado, quem vocês dizem que eu sou? Jesus nem se preocupou com o que estavam falando dele no Instagram, no Facebook, na internet, nos TikToks da vida. Ele falou assim, e vocês que estão aqui caminhando comigo? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus olhou e falou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Veja que Jesus ele começa a identificar, agora a revelar qual é a intenção dele com tudo isso. Ele começa a chamar Simão pelo nome e sobrenome. Ele está começando a trazer uma ideia de identidade nessa conversa aqui. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas. É como se ele chegasse para mim e falasse assim, bem-aventurado é você, Jansen Nogueira. Quando fala o meu sobrenome, eu lembro do meu pai, da minha mãe, de toda a minha linhagem. Ele fala, bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Porque não foi o quê? Você tem aí? Não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo, você é Pedro. Olha aí, Jesus ele provoca uma situação para ativar um princípio. Ele provoca uma situação que a princípio parece que ele está preocupado com o que estão dizendo por aí, o que é que estão falando do Filho do Homem, e não era esse o sentido. Os discípulos que estavam sempre atenados com tudo que acontecia, parece que eles sempre se preocupavam mais do que Jesus com as coisas que estavam acontecendo ao redor, né? Eles começaram a dizer, não, estão falando isso, estão falando aquilo, saiu aquilo, você viu que saiu aquele vídeo? Você viu que todo mundo está falando, dizendo que você é esse e aquilo? Ele fala assim, e vocês? E aí Pedro, num momento, ele tem uma revelação vinda do Espírito Santo, ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha e fala, opa, aí não foi você que falou, não foi carne, não foi sangue, mas foi o meu Pai que te revelou. Meu Pai que está nos céus que te deu essa revelação. E eu te digo, bem-aventurado é você. O que é que ele fala? Pedro. Ele não fala mais Simão. Ele não é mais cana que balança o vento. Você é Pedro. Você é pedra firme, rocha. Você não muda. Você não fica variando. Você hoje está com vontade, não está com vontade. Você não é mais assim constante. Pedro já era essa pessoa ou não? Não era. Pedro tinha uma cara de cana danada. Ainda. Mas Jesus olhava para ele e falava assim, você é Pedro. Quando ele recebeu uma revelação de quem Cristo era, quando ele entendeu quem Cristo era, ele recebeu uma revelação de quem ele era. Quando nós conhecemos a Cristo, o que é que acontece? Eu tenho uma revelação de quem eu sou. Amém? Somente por meio de Deus é que nós podemos ter realmente a revelação de quem nós somos. Porque quando eu começo a enxergar Deus, eu começo a olhar para mim, não com os olhos do mundo, não com o que as pessoas dizem que eu sou, não com o que o mundo diz que eu sou, não com o que eu acho que eu sou, mas da forma que Deus acha que eu sou. Eu começo a olhar para mim com os olhos de Deus e eu começo a me ver como aquela pessoa que Deus criou para ser. Amém? Amém? Vocês estão aqui ou não? Amém. Glória a Deus. Então isso foi o que nós vimos no primeiro domingo. Outro ponto importante que nós aprendemos, e é importante saber isso, nós só conhecemos a Deus porque Deus decidiu se revelar a mim e a você. O conhecimento de Deus é tão tremendo que ele não é como eu e você quando a gente quer aprender uma coisa. Aí eu quero saber sobre finanças. Eu vou lá e começo a estudar sobre finanças. Eu quero saber sobre carros. Eu começo a estudar sobre carros. Eu quero ter uma profissão. Eu começo a estudar e eu começo a mergulhar nos livros e aprender sobre aquilo. O conhecimento de Deus, ele não é dessa forma, simplesmente. É preciso sim estudar, é preciso sim mergulhar, ler, aprender, mas ele não é completo se ele ficar só na parte didática. O conhecimento de Deus acontece através da revelação. A revelação, ela vivifica esse conhecimento didático que eu tenho e ele começa a revelar mais profundidades do caráter de Cristo. Então, se eu quero aprender a Deus, eu preciso sim estudar, eu preciso sim aprender dos atributos de Deus, mas não esqueça, existe
um detalhe aí, para aprender de Deus completamente, se é que nós conseguimos chegar a aprender de Deus completamente, porque a palavra fala, nós vamos ver, diz a vida eterna, tem um versículo na Bíblia, eu creio que a gente vai ver, eu não quero dizer, em João, que fala assim, a vida eterna é conhecer ao Senhor. Você vai ter toda a eternidade para tentar conhecer um pouco desse Deus. Ele é tão grande, Ele é tão imenso, Ele é tão imensurável, que precisa de uma eternidade para poder ser conhecido, imagina. Então não vai ser chato não no céu, a eternidade não vai ser. Mas o conhecimento de Deus, ele tem que vir através de uma revelação. E nós só conhecemos porque Deus decidiu se revelar. O Deus Todo-Poderoso, ele disse assim, eu vou me revelar. Eu vou me fazer ser conhecido. O pastor Léo falou domingo passado e me chamou a atenção. Ele veio, é como uma criança que você baixa assim e olha nos olhos dela para que ela possa te ver. Ele desceu ao nosso nível, ele desceu ao nosso level, abriu mão da sua glória. Ele se entregou, se tornou homem, tornou carne, desceu para que eu e você pudéssemos o quê? Enxergar, porque nós não conseguiríamos com as nossas limitações. Então, como é que esse Deus se revela? Dentre várias maneiras, eu separei 3 pontos aqui que ele se revela. Ele se revela primeiramente através da sua criação. A criação é um pequeno relance do Senhor. Todo mundo, crente, não crente, todo mundo, ele pode ter o entendimento que existe um Deus através da criação. Quando você olha para a criação, você olha uma paisagem, você olha para algo magnífico, você vê aquilo ali e você fala assim, existe um Deus. Essa é a revelação que muitas vezes se chama revelação geral. É aquela revelação que você tem uns traços do caráter de Deus. E a palavra fala em Romanos 1:20. Se você tem aí Romanos 1:20, você vai ver que Romanos 1:20 diz, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, o que é que a revelação geral, o que é que a criação faz? Faz com que a gente fique indesculpável. Todo mundo entende que tem um Deus. Você sabe como a gente fica indesculpável? Deixa eu falar para você aqui. Dá uma olhada para a pessoa mais bonita que você achar do seu lado aí. Dá uma olhadinha assim. Fala assim, a partir de agora, você me deixou inexcusável. Não tem como dizer que não existe um Deus olhando para você. Fala aí, aproveita e incrementa esse elogio. Vai lá. Não tem como dizer que não existe um Deus quando a gente vê a criação dele. Não tem como. Deus revela-se através da sua criação. Ele revela-se também através da sua palavra. Você sabe, João 1:1, não precisa abrir, você sabe. No princípio era o... E o verbo estava com... E o verbo era... Você já sabe. Não precisa mais ninguém pregar. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele se revela através da sua palavra. Na verdade, a sua palavra, ela não é simplesmente a palavra de Deus. A palavra é o próprio Deus. E ele se revela na palavra. E principalmente através de Cristo. Colossenses 1:15. Se você pode, abra Colossenses 1:15. Aí você vai ver, nós vamos ver que Deus se revelou, Ele decidiu se revelar da forma mais maravilhosa que tem. Ele falou assim, deixa eu me revelar através do meu filho. Eu vou mandar uma pessoa ao vivo e a cores, de carne e osso, para viver nesse lugar, para você ver exatamente como eu sou. Colossenses 1:15 diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele está falando de quem aqui? Quem é a imagem do Deus invisível? Jesus. Hebreus 1:3. Olha esse texto de Hebreus 1:3. Para você não ver, você vê que não sou eu que estou falando da minha cabeça. O Hebreus 1:3 fala, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Sabe aquela história, a cara do Pai? Jesus era a expressão exata de Deus. A forma que ele tocava, a forma que ele andava, a forma que ele via, a forma que ele se manifestava, a forma que ele se alegrava, que ele se entristecia, é a expressão exata do ser de Deus. Então, o desejo do Pai ser conhecido foi tão grande que ele mandou seu Filho para habitar no nosso meio. Emanuel, o Deus
conosco, a expressão exata do seu ser. Então, o Filho, ele revela quem? O Pai. Então, repita comigo, o Filho revela o Pai. Mais uma vez, o Filho revela o Pai. O Filho revela o Pai. Portanto, dito isto, nenhum conhecimento de Deus, presta atenção, nenhum conhecimento de Deus é completo se eu não conheço a quem? O Filho. Eu não posso conhecer a Deus e falar que eu conheço a Deus se eu não conheço a quem? Se eu não conheço o Filho. Presta atenção, meus irmãos, isso é importante. Filósofos estudam sobre Cristo. Muitos estudiosos leem a Bíblia. Tem ateu que sabe a Bíblia mais que eu e que você. Sabia disso? Tem gente que já leu a Bíblia muito mais, que pode dar uma aula e discursar e falar. Mas conhecer a Cristo, a Deus de fato, é quem conhece a Cristo. Eu preciso conhecer a Cristo para que eu possa ter a revelação completa, entre aspas, do Deus que eu estou falando. Você tem que entender. O conhecer que nós estamos falando aqui não é só o conhecer bíblico, não é só o conhecer didático, perdão, que é o conhecer que a palavra fala no original, gnosis. Está em 1 Coríntios 8:1, ele fala que esse conhecimento aí, esse conhecimento didático, ele pode chegar a ensoberbecer, ele pode chegar a deixar você arrogante, mas o conhecimento que a palavra fala é o epignosis, é aquele de João 17:3, que é o verso que nós só falamos agora, e a vida eterna é isto, em conhecer, epignosis, a ti, o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, a quem enviastes ao mundo. É o conhecimento de quem provou, é o conhecimento de quem teve uma experiência, é diferente. Se eu falo para você assim, você conhece, não sei, Neymar, olha aí, porque está no Santos, né? Você conhece Neymar, você vai falar o quê? Sei quem é. Mas você conhece Neymar? Agora deixa eu falar assim, você conhece a sua esposa? Conheço. Você conhece o seu esposo? É um conhecer. Você conhece Neymar? Você vai falar assim, eu conheço de ouvir falar, eu conheço gnoses. Mas você conhece a sua esposa? Eu conheço epignosis. Eu conheço como está em João 17:3. Eu conheço, eu tive um encontro e eu sei quem Ele é. Então, quando nós começamos a conhecer a Cristo, conhecer a Deus, nós temos que ter esse entendimento. Eu só conheço a Deus se eu tive um encontro com Cristo. Eu só conheço a Deus se Ele me revelar, se o Espírito Santo me revelar. Porque se o conhecimento de Deus vem através da revelação, lembra Mateus 16, o que Jesus fala para Pedro? Bem-aventurado és tu, porque não foi o Pai que ele revelou. Foi o Pai que ele revelou, não foi carne nem sangue, não foi um livro, não foi coisas da terra, não foi carne e sangue, não foi papai e mamãe simplesmente, não foi um documentário que eu vi, não foi um vídeo no YouTube, não foi uma pessoa que chegou e falou simplesmente, foi o Pai que te revelou. O Espírito Santo, ele traz a revelação de quem Deus é. Mas como eu posso ter um Espírito Santo se eu não conhecia a Cristo, se eu não nasci de novo? Você entende isso? Tem um trecho de Robert Charles Sproul, que ele fala assim, o cristianismo não está baseado em filosofia especulativa. Antes, ele subsiste como fé revelada. A declaração fundamental da fé cristã é essa. A verdade que abraçamos como cristãos veio a nós por parte de Deus. Não podemos vê-lo com os nossos olhos, mas podemos conhecê-los por meio da revelação. Ele removeu o véu que ocultava de nós. Uma revelação é tornar claro ou desvendar algo que estava oculto. Eu não posso conhecer a Deus completamente se o Espírito Santo não me revelar, se eu não tive um encontro com Deus. E aí eu quero chamar a sua atenção a quem é igreja que nós estamos dando ouvidos e escutando quando se diz respeito ao conhecimento de Deus. Porque hoje nunca se falou tanto de Deus, não é verdade? Você abre lá a internet, todo mundo tem um canal e se sente no direito de estar falando sobre Deus. Você entra, você começa a ver na TV, as pessoas estão falando sobre Deus. Você vê lá a pessoa, um sábio, falando sobre Deus. Todo mundo fala alguma coisa de Deus.
Quem é que nós estamos dando ouvidos? Essa pessoa, ela teve conversão? Ah, mas ele é sábio, olha como esse homem fala bonito. Mas ele conheceu o Cristo, a imagem exata do ser de Deus? Ele tem o Espírito Santo revelando ele? Ou são só os conhecimentos de livro? Porque eu e você podemos e devemos ter esse conhecimento de livro. Está acessível ali. Mas existe um conhecimento que vem da intimidade. É diferente. Em Apocalipse ele fala que, ele conta uma situação que as pessoas chegam diante de Deus e falam assim: mestre, no teu nome eu fiz o quê? Expulsei demônios, curei, fiz tudo isso. Se qualquer pessoa vir nesse meio, no nosso meio, começar a fazer essas coisas, a gente vai ficar o quê? Meu Deus, que homem de Deus. É ou não é? Ele começa a dizer um monte de coisa, que são coisas que para mim e para você são características de um homem de Deus. E a palavra fala que ele vira para ele e fala assim: afasta de mim, porque eu não te conheço. Eu não te conheço, eu não tenho intimidade contigo. Você pode falar bonito, você pode chegar e falar para multidões, você pode ter seu canal com muitos seguidores, você pode fazer todas essas coisas que impressionam o homem e falar, e no final você pode escutar Deus dizer: eu não te conheço, porque você não tem intimidade comigo, porque você nunca conheceu o Filho. Você não tem a revelação do Espírito. Eu e você, nós precisamos entender que se a gente vai dar ouvido a alguém, tem que ser a gente que conheça o Senhor, que tem o Senhor Jesus no seu coração e foi convertido. Eu não estou dizendo que você não pode escutar um professor em vários assuntos. Pode. Nós estudamos e fazemos, e tem muita gente expert que Deus deu habilidades. Mas eu estou falando quando se fala em Deus, quando se fala no Deus Criador, tem que ser gente que conhece o Filho. E pasme, talvez essa pessoa ela não seja nem tão letrada, sabe? Talvez essa pessoa ela nem seja tão habilidosa em falar, mas você olha para a vida dela e você vê Jesus purinho. Você vê assim, está ótimo, porque esse é um vaso que o Espírito Santo usa, e o que sai daí tem que ser Jesus, porque não é ele. Então eu e você temos que aprender. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, as coisas que a gente vai dando ouvido. Eu só estou vendo aqui, eu escutei uma coisa, mas a gente escuta e fica. Aí a gente às vezes vai para uma igreja no lar, a gente chega lá e começa a vir, a pessoa começa a falar coisas que você fala assim: mas que conhecimento é esse? De onde saiu isso? Porque na Bíblia não está. Mas foi uma coisa que eu escutei de fulaninho, de cicraninho, daquele seguidor que tem milhões de seguidores, daquele youtuber influencer. Como é que você pode ser um influencer se você não tem Cristo? Você vai influenciar o quê? Não é verdade? Aí eu tenho um seguidor. Cara, quem tem seguidor é Jesus. Nós somos seguidores de Cristo. Prosseguir em conhecer ao Senhor. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Seguir é Cristo. Então cuidado quem é o seu influencer. Meu influencer se chama Jesus Cristo. E o seu também. Aquele que é santo, que nunca pecou. Amém? Então, nós vimos isso. E no domingo passado, Léo trouxe a palavra sobre um dos atributos de Deus que me encanta muito. Que é o quê? Quem lembra? Imutabilidade. Deus não muda. Deus não muda. É bom ou não saber que Ele não muda? Fala a verdade. É ou não é? Sexta passada nós estamos na nossa igreja no lar. Meu irmão, deixa eu falar agora para você. Se você não faz parte de uma igreja no lar, você está perdendo tempo. A igreja não acontece aqui. Aqui é legal, dizer para você, é muito legal. Mas deixa eu falar para você, meu irmão, o melhor acontece nas casas. Se você não faz parte, procure para ontem um grupo e entre, porque a igreja, o que acontece ali é maravilhoso. E a gente estava na sexta-feira e Marcos estava falando sobre a imutabilidade de Deus, e ele falou assim: saber que Deus não muda, muda tudo para mim. E é maravilhoso isso, porque no mundo em que tudo muda, as coisas mudam. Quando você nasce, quando você é gerado, as suas células começam a se transformar. Não tem um dia que eu e você não somos iguais. Não tem um dia que os meus hormônios, os seus levels de célula, de tudo são iguais. Todo dia ele se transforma, se transforma, se transforma. Esse mundo se transforma. Aquilo que era antes não é hoje. Aquilo que é hoje não vai ser amanhã. Tudo muda. Por que você tem seguro? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Por que as pessoas às vezes têm plano B?
Porque ela não sabe, ela se previne para o inesperado. Com Deus você não precisa ter plano B. Deixa eu falar para você, Ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe por que me alegra o fato dele não mudar? Porque tudo que Ele falou, desde Gênesis 1, é válido até hoje. A palavra dele é a mesma. Eu posso confiar porque Ele nunca falhou, Ele nunca mudou e nunca falhará. Quando eu morrer, meus filhos vão seguir e Ele vai seguir a esse mesmo Deus que nunca falhou. Eu não sei as coisas que eles vão passar, mas eu sei quem vai estar com eles é o mesmo que estava comigo e eu conheço isso. Ele é aquele que não muda. Ele é aquele que não varia, não tem sombra de variação. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Você não gosta de coisa que muda. Você gostaria que seu marido acordasse hoje e falasse assim: hoje eu não lhe amo mais. Ou você acorda e sua esposa fala assim: sabe o quê? Hoje eu não quero ser mais, trabalhar mais nisso. Agora eu vou trabalhar naquilo. Aí vocês vai, muda tudo. Daqui a pouco a pessoa fala: eu não quero mais. Agora eu vou ser outra coisa. Você gostaria de chegar e falar assim: a gente não gosta nem de mudar o caminho que vem para a igreja. Quantos aqui? Levanta a mão assim se você fez o mesmo caminho que você fez domingo passado para vir para cá. A gente segue a mesma coisa. Às vezes você sabe que ali tem um acidente, mas você vai. A gente é muito pragmático, porque a gente quer manter a mesma coisa. Nós não gostamos de mudança. Quem gosta de mudança? Fala assim: eu vou mudar. Ainda que seja boa. Você ganhou um aumento, você ganhou uma promoção. Pesquisas mostram que mesmo em situações boas, você tem um nível de estresse elevado nesses momentos. Porque você olha assim, cara, é uma coisa boa, é um negócio bom, mas dá uma ansiedade, porque é uma mudança. Nós não gostamos de mudança, nós ficamos nervosos com isso, mas pasme, a gente muda todo dia, tudo muda, todas as coisas mudam. Eu estava falando para os meus amigos que na minha cidade, Moscow City, em Moscow City, você vai numa rua principal que tem lá, e tem o Seu Almir. Seu Almir é um senhor lá, todo mundo conhece ele, ele é aquele estilo nordestino, bem suave, bem, né? Para não dizer que é aquele senhor bem forte. Ele mandou pintar a casa dele, isso faz anos lá, e ele mandou escrever bem grande: tudo é mentira. E eu conheci ele, eu falei: ô, seu amigo, você faz isso aí, como é que você manda botar isso? E não é verdade? Era a forma dele dizer: tudo muda. Tudo muda. Os filhos moravam comigo, já não mora mais. A mulher estava comigo, coitada, já não mora mais. Tudo é mentira. Eu tinha esse trabalho, já não tenho mais. Daqui a pouco eu estou aqui, não estou mais. Ele falava assim, ele dizia: mas tudo muda, meu amigo, tudo muda. Essa aqui, quando eu vim morar aqui, era calçada, era pedra, agora é asfalto, e não sei o quê. Tudo muda, político muda. Aí ele ia embora, né? Mas há uma certa verdade nisso. Nós sabemos que tudo muda, mas o Senhor não muda. Isso dá paz a mim, dá paz a você. Olha, a palavra fala em Gênesis que Adão, ele pecou. Ele tinha uma comunhão toda fim da tarde. Deus ia lá tomar um café com ele. Sentava com ele lá. Sabe o que aconteceu? Teve um dia que Adão pecou. Sabe o que aconteceu no fim daquela tarde que Adão pecou? Deus estava lá, na mesma hora, esperando ele para o café. Você sabe o que acontece quando eu e você pisamos na bola? Deus está lá, na mesma hora, dizendo: onde está você? A pergunta não é o que você fez, por que você fez isso. Ele diz: aonde está você? Eu estou aqui. Léo falou domingo passado que o mesmo Deus que todos esses homens tremendos da Bíblia conversaram, se relacionaram, é o Deus que eu e você estamos nos relacionando. Você entende isso? Não mudou quem está sentado na cadeira de lá do aconselhamento, mudou quem está aqui. Só troca. Mas ele está lá sentado. Próximo, agora eu e você. Esse mesmo Deus que Moisés se relacionou é o Deus que eu estou me relacionando, que você está se relacionando. Deus não muda, amém? Glória a Deus. E hoje, para a gente ir mais para outra parte da mensagem, Deus tem falado aos nossos corações para se aprofundar um pouco num dos atributos mais fascinantes para mim, do seu caráter. Na verdade, esse é o caráter dele. É a santidade de Deus. O nosso Deus, ele é santo e nós precisamos aprender e entender que nele não há pecado. Muitas vezes a gente pensa em santo como ser aquela pessoa perfeita. E de fato, para Deus é. Porque a palavra fala que ele nunca
pecou. A gente fala isso, mas parece que a gente não entende. Deixa eu dizer para você, em Deus não há pecado. Hebreus 4,15, se você for rápido de Bíblia aí, você pode abrir. Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-te das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele nunca pecou. Veja, em 1 João 1, 5, 7. 1 João 1, 5, 7. Você pode ir abrindo ou você pode ir anotando, se você quiser achar mais fácil. 1 João 1, 5, 7. Veja como é que João ele apresenta a pureza de Cristo. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz e não há neles treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nosso Deus não tem nada a ver com pecado. Ele é puro, Ele é santo, Ele é perfeito. É difícil para mim e você imaginar, porque nós nunca vimos nada perfeito. Nós não somos e nada do que nós vemos é perfeito. Mas o nosso Deus é perfeito. Ele não faz concessão nenhuma ao pecado. Deus não faz concessões nenhuma ao pecado. Você sabe por quê? Porque o pecado fere a sua essência. Se a santidade é o caráter de Deus, o pecado fere o seu caráter, fere a sua essência. E Ele não faz concessão a nenhum desses pecados. Isaías 59, 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Efésios 4,30 diz: e não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Eu tenho que entender, Deus ele não faz concessão nenhuma ao pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado fere a sua santidade. Olha, Deus não baixou nenhum padrão quando era para o seu filho. A palavra fala que quando Jesus foi crucificado, Mateus 27, 46, ele diz que, se você for ler Isaías, você vai ver que toda a crucificação, Isaías se refere a ele como uma ovelha muda, que foi ao matadouro. As pessoas batiam, as pessoas escarneceram do nosso Senhor Jesus, as pessoas cuspiram, fizeram tudo. A Bíblia fala que ele estava tão deformado com todas as coisas que fizeram com ele, e ainda assim Isaías chama ele como ovelha muda. Ele foi para o matadouro, ele foi para lá. Mas você sabe que teve um momento que ele brada. Você sabe que o Senhor Jesus, ele solta um grito. Você sabe que tem um momento que ele quebra aquele protocolo e ele dá um grito. E foi, em Mateus, esse grito foi documentado. Mateus 27, 46. Diz assim: perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Presta atenção, meu irmão. A hora que Jesus gritou naquela cruz, não foi quando ele apanhou, não foi quando ele foi escarnecido, não foi quando bateram e cuspiram nele, foi quando ele sentiu a ausência da presença de Deus. Naquele momento ele tomou o pecado da humanidade sobre ele. A santidade de Deus não pôde estar no mesmo lugar, ainda que fosse o seu filho. E ele teve que sair naquele momento. Jesus grita: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? O Pai, ele não negociou sua santidade. Ah, mas é meu filho, deixa eu dar um jeitinho. Deixa eu mudar aqui, porque é o meu filho. E ele não tem pecado. Eu sou pai, eu conheço. As pessoas talvez nem pensem, nem vejam, eu entendo, você está vendo. Mas lá de casa, eu sei quem é esse menino. Lá dentro eu sei como é. Deixa eu falar para você. Pode acreditar, não é porque eu sou pai não. Mas não foi ele. Não é ele. Pode acreditar. Eu sei que tem essa regra. Mas deixa eu dar um jeitinho. Porque, afinal de contas, ele é sério, ele é santo. Ele não fez isso. Ele não mudou. Ele não pôde se conter. E a presença do nosso Deus Todo-Poderoso saiu. E sabe, para mim, me impacta ver a reação do pai,
que não muda, que é imutável, que não negocia pecado, e me impacta ver a reação do filho. Sabe, eu e você gritava, talvez, vou falar por mim, talvez eu gritaria na primeira chicotada. Esse grito, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Talvez na primeira afronta. Senhor, o que está acontecendo? Deus, por que o Senhor me desamparasse? Olha a minha situação, olha esse trabalho que eu estou. Olha essa situação aqui, esse chefe que vem atrás de mim toda hora. Olha a minha conta, Senhor. Meu Deus, eu vim para cá, para o sonho americano. Olha o que eu estou passando aqui. Senhor, eu pensei, todo mundo na minha família pensa que eu estou aqui vivendo bem bom, porque eu estou nos Estados Unidos. Nem sabe que eu estou cortando uma grama danada aqui. Nem sabe que eu lavo um prato. Mas no Brasil eu era engenheiro. Eu era doutor. Meu Deus, que provação é essa? A gente por muito menos já grita. Deixa eu falar para você, o que é que te desespera? São essas coisas ou é a ausência da presença de Deus, meu irmão? É isso que tem que ter um clamor no meu coração e no seu, que quando a gente sabe que a santidade foi ferida um pouquinho aqui dentro da minha casa, e a gente sabe que Deus não está... Peraí. Você é o rei dos reis. Deus... Onde o Senhor está? O que é que está acontecendo? Porque ontem a presença estava aqui. Hoje, eu não sei o que é que está acontecendo. Diminuiu mais. O que é que está ferindo a tua santidade, que faz com que o Senhor, que me ama, que pagou o preço para estar comigo, não pode estar nesse lugar. Não é desse lado, é desse lado aqui. Porque esse lado aqui, ali não muda. Aí não muda. Aí é o mesmo. Toda a tua história, toda a Bíblia mostra que você nunca mudou. Tem alguma coisa acontecendo aqui que não está lhe agradando, que está ferindo essa santidade. Esse tem que ser o clamor do meu coração. Eu e você, nós temos que estar mais desesperados pela presença de Deus do que a gente se desespera para pagar as contas no final do mês. E tem que pagar a conta, tá? Não estou falando isso. Mas a gente tem que ter esse desespero de saber assim, cadê aquela intimidade, aquela presença, aquilo ali que estava aqui? O que é que está acontecendo que o Senhor não está agradando aqui? O que é que está acontecendo? E veja, eu não estou dizendo que ter presença de Deus são só sinais que a gente vê. Não é o louvor que a gente vê que as pessoas... Não é só isso. Mas você e eu temos o Espírito Santo. A gente sabe quando Deus está num lugar e não está. Sabe não? Você não já chegou no lugar e você falou assim, nossa, está tudo tão bonito aqui, as luzes, está maravilhoso. Mas, acho que ele não estava lá não. Eu já fui em lugares que a pessoa me chamou assim, vamos lá. Lá o negócio é bom. A banda é... O cara que toca, que canta... Aí você entra naquela igreja enorme, ou aquela reunião. Você fala assim, mas cadê aquele cheiro que eu conheço? Cadê aquele, sabe, que estava lá no seu quarto, lá no Brasil? Sabe quando você dobrar o seu joelho, aquela coisa, você fala assim, agora às vezes você vai num lugarzinho. Eu sou do interior do interior. Eu morava numa fazenda. Sabe aquele lugar assim, que você vai de estrada de barro? Você chega no meio, não tem nada, no Nordeste. Morava numa fazendinha dessa, assim. E a tantos quilômetros depois tinha outra fazenda, que era o meu vizinho. E Deus fez uma obra tremenda na vida dessa pessoa, né? Até hoje não sei o nome dele, a gente chama de Nem. Nem ele virou pastor. Ele converteu e ele colocou uma igrejinha. A igrejinha só tinha tijolo, era areia, barro, não tinha teto, e ele ia e era o pastor dessa igreja. Não sabia ler, não sabia falar direito, mas quando você chegava naquela igrejinha, sabe quem estava lá? Aquele que não estava numa mega church que eu fui ver um dia desse ali. A gente pode ter mega church com Deus. A gente pode ter igreja pequena ou lugarzinho com Deus. A gente pode ter grande, pequeno, o que for. O que a gente não pode é deixar de ter Deus. A gente não pode deixar de ter Deus. Ele é o mais importante. Eu e você temos que ter esse desespero. Na sua casa, a gente tem que orar mais para os nossos filhos conhecer a Deus do que eles se formarem. A gente tem que orar mais para que o meu filho e o seu filho possa ter um encontro com Deus do que ele seja um médico, um doutor. Porque tudo isso vai vir como consequência. Eu tenho que desesperar mais para que a minha igreja, minha igreja no lar,
o meu grupo na minha casa possa estar mais cheio de Deus, porque Ele é a fonte de todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se Deus estiver no barco, meu irmão, é mais fácil. Coisas que a gente não consegue mudar, Deus vai mudar. Coisas que a gente não consegue transformar, Deus transforma. Aquele lugar no coração do seu filho que você não consegue chegar, Deus chega. Aquelas coisas. Então, vamos parar de apagar incêndio. Vamos para a fonte. Aguenta firme. Você vai ver um monte de coisa errada por aí. É aquela pessoa que chegou, aquele outro. Aí você fica querendo apagar os incêndios. Calma. Coloca Deus. E deixa Deus trabalhar com você. Deixa Deus fazer. Amém? Amém ou não? Eu sei que nós, quando falamos assim, eu quero ser santo, Deus é santo, Ele é perfeito. Nós não somos perfeitos, mas o Cristo, Ele nos faz ser essa pessoa apresentável a Deus. Cristo é o único caminho ao Pai. Presta atenção, João 14,6 fala: disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. Por quê? Jesus é aquele que chega e Ele nos purifica dos pecados. Ele nos faz ser apresentável a Deus. Realmente, eu e você não poderíamos estar diante de um Deus tão santo. Realmente, eu e você não poderíamos chegar diante dEle e contemplar esse Deus. Mas graças a Cristo, que nos lava, que nos limpa, nos apresenta a Deus. É como aquela mãe, que o filho ele vai para aquela reunião muito importante, mas ela olha para ele e fala assim, não, peraí, você não está pronto. Ela vai dar um banho nele, ela prepara ele direitinho. Quantos fizeram isso na volta à escola das crianças essa semana? Você pegou aquela criança que estava toda, todo o summer que ela passou, pulando, fazendo todas aquelas coisas, todo cheio de coisa, o cabelo, tem criança aqui na igreja que está com o cabelo duro de piscina, de todo dia estar na piscina. Aí ela pegou, a mãe foi lá, deu um banho, ajeitou, limpou, cortou as unhas do menino, estava cheio de areia, fez as coisinhas direitinho, botou uma roupinha, falou, agora você está apresentável para ir para a escola. Chegou todo mundo bonitinho, arrumadinho, as menininhas com as trancinhas. É uma graça que você vai lá no primeiro dia de escola da semana, você vai ver todo mundo assim. Jesus é aquele que veio, sabendo que nós não somos perfeitos. Ele pegou eu e você, dessa forma que nós somos, e pelo seu sangue Ele nos purificou, para que nós pudéssemos ser apresentáveis a Deus. Sabe, o sangue de Cristo é a minha proteção para não ser consumido pela santidade de Deus. Quando eu me coloco diante de Deus, o Senhor olha para mim e vê o Filho dele, o sangue do Filho dele, me lavando de todo pecado. Por isso que Ele diz, eu sou o caminho, porque só Cristo faz isso. Não tem outro Deus, não tem outro que possa fazer isso com você, possa lavar os seus pecados e possa falar assim, agora você está preparado para ser apresentado. Em Colossenses 1:21 diz assim, a vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos e irrepreensíveis. Jesus, Ele nos faz chegar diante de Deus irrepreensíveis. Não porque nós não temos pecado, não porque nós somos perfeitos, mas porque Ele é perfeito. Ele não tem pecado e Ele nos lava. Por isso que ninguém vem ao Pai, senão por Cristo. É o único que tem esse poder, meu irmão. Então não tem como chegar a Ele sem isso. Santidade é entender. O nosso Deus é santo, Ele não faz concessão aos pecados, Ele não tem pecado. Mas santidade é mais do que isso. Santidade é você ser separado para. Quando você vai ver na palavra, o conceito de santidade é você ser separado de algo para um propósito. Você ser separado, ser santo é ser separado. Jesus, Ele foi separado. Ele tinha uma linhagem escolhida. Olha, Deus foi tão meticuloso com isso, que até a linhagem de Jesus, antes dele nascer, antes de tudo, Ele separou toda a tribo de Judá, para que dali saísse Davi, e da linhagem de Davi saísse Jesus. E você vai ver que tudo que aconteceu na Bíblia, se você for lendo, você vai ver que vem povos, destrói um, destrói outro, morre reis, nasce reis, se desviam e tal, mas Deus faz de uma forma que sempre alguém da linhagem perdura para que aquela linhagem continuasse
a fim de que Jesus viesse dela, porque essa foi uma linhagem separada. Você vê aqui a tribo de Judá, que foi escolhida, em Gênesis 49, 8, 9. Escuta com atenção. Judá, a ti louvarão os teus irmãos, a tua mão será o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Salmo 78, 68 e 70 fala: antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou o seu santuário como os altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi o seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. A profecia indicava que o Salvador viria dessa linhagem separada para um propósito. Isaías 11:1 diz: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota do toco, como um broto que surge das raízes. Ele está falando que Jesus, ele foi separado, mas ele foi separado para um propósito. Ele foi separado para um sacrifício. Ser santo, ele não é ser separado só para viver longe do pecado, mas é para viver com algo, é para morrer em sacrifício para algo. Mateus 2:1, presta atenção nessa passagem. Jesus nasceu, certo? Então você viu que toda aquela linhagem foi separada. Aí chega Jesus, daquela linhagem, de Davi, Judá, e aí ele nasce. E a Bíblia fala que ele recebeu 3 presentes no baby shower. Maria tinha lá o baby shower dele, e chegou 3 visitantes. O que é que você leva para um bebê quando nasce? Fralda, muita fralda. Quem tem bebê, leva fralda. Vai tudo embora em uma semana. Né? Você leva fralda, você leva carrinho, você leva tudo. Os presentes que Jesus recebeu: ouro, incenso e ouro, revelando que era rei, revelando que ele era o rei dos reis, Senhor dos senhores. Incenso, revelando que ele era o sacerdócio real. Só os sacerdotes usavam isso. E mirra. Para que serve mirra, irmão? Sabe o que era usado mirra? Para embalsamar os cadáveres. Eles entregaram um presente dizendo assim: nasceu. Uau, olha aqui o propósito dele. Não é ser aquele médico, não é ser o homem mais rico da terra. É uma cruz. E está aqui a mirra preparada para ele. Você imagina a mãe receber um negócio desse? Porque nenhum de nós aqui tem nossos filhos e pensa assim: nossa, o plano que eu tenho para o meu filho é que ele vai morrer numa cruz. A gente não pensa nisso. Todos os sonhos que nós temos para os nossos filhos é o quê? E aí Jesus já chega no nascimento dele, o seu propósito já é anunciado. Diz assim: olha, ele foi separado, ele veio dessa linhagem, ele veio de tudo isso. Deixa eu dar uma lembrada. E ele é separado para isso. Ele é separado para morrer por nós, para morrer pelo mundo. Desde o seu nascimento, Jesus foi separado para uma missão: amar o mundo e se entregar por ele. Toda a sua vida, suas decisões e ações e comportamentos foram regidos em prol disso. Isso é ser um sacrifício vivo. Quando eu e você entendemos que ser santo não é só ser perfeito. Presta atenção que eu vou dizer a você, nós já estamos quase acabando. Ser santo é ser separado para uma missão. Isso faz eu e você viver num nível de compromisso com Deus acima do padrão. Sabe aquelas coisas talvez que não sejam nem pecado? Mas isso não está na Bíblia, não diz que é pecado. Eu sei que não é, mas eu decidi, não é regra para ninguém, mas eu decidi viver nesse lugar por causa da minha missão. Se eu falar para você assim: olha, meu querido, você tem agora uma missão, você nasceu e você tem que ir, vai ser um missionário, não sei, na África. Se você sabe que isso vai acontecer, se você vai se preparar para aquilo ali, vai ter coisas que você vai ver todo mundo fazendo, mas você não vai fazer. Não porque é errado, mas porque você fala: eu não posso perder tempo, não contribui com a minha missão. Eu me lembro quando eu morava em Oklahoma, eu morei um tempo na faculdade lá, e tinha um estudante que ele era da Albânia, filho de um primeiro-ministro, um cara importante. E eu conversando com ele, e eu falava: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ele falou: não posso, porque desde que eu nasci, eu vou ser o que vou assumir meu pai. Já é certo na nossa cultura, já está certo. Então ele não fazia nada que não era proveitoso para a sua formação. Por quê? Porque ele sabia que naquele tempo, quando chegar aquele dia, eu não vou estar lá, o amigo não vai estar lá, ele vai estar lá. E ele vai ter que governar um país. Então ele estava, inclusive, na faculdade,
para pegar um curso específico que era o melhor que tinha naquele lugar, sobre finanças, relações exteriores. E ele falava assim: próximo ano, meu pai vai me mandar para Londres, porque lá eu preciso estudar sobre filosofia do não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, quando eu e você sabemos que nós temos um chamado, que nós somos separados para uma missão, a gente vive de acordo com essa missão. A gente vive de acordo com esse chamado. Aí acaba aquela história, pode ou não pode. Já viu aquele negócio? Pode, crente pode fazer isso? Crente pode fazer aquilo? Não é sobre pode, não pode, meu irmão. É sobre para que ele me chamou. É sobre por que ele me chamou. Pode beber, pode fumar, pode assistir filme, pode fazer aquilo. Não pode, não pode. Cara, não é sobre pode, não pode. Cada um tem um chamado, cada um tem aquilo que Deus chamou e tem uma missão. A pergunta é, você foi separado para quê? Olha aí para quem está ao seu lado, dá uma acordada, porque eu estou vendo que está todo mundo dormindo já. Fala assim, você foi separado para quê? Mas fala com mais força. Você vai comer, meu irmão, você vai comer, já já chega o almoço. Fala assim, você foi separado para quê, meu querido? A pergunta é essa, isso é ser um sacrifício vivo. Eu sou um sacrifício vivo quando eu falo assim, eu poderia fazer isso, mas sabe o quê? Eu tenho um chamado, eu tenho um propósito e eu vou ser sacrificado para aquilo ali. Então, eu tenho que andar de acordo com esse propósito, meu amigo, porque, mas isso é bobeira, cara, você está fazendo isso, você pode ser... Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, nesse dia, é igual a entrevista de imigração, quem foi já sabe como é, naquele dia quem vai estar sentado lá sou eu, meu amigo, e better do what you know, better know what you're gonna do, ou seja, melhor saber o que eu estou fazendo ali, porque quem vai estar lá sou eu, não é você não. Então você se prepara, você vai, você decora todas aquelas perguntas, você sabe até aqueles políticos que você nunca viu na vida, o House of This, House of That, que você nunca imaginou que tinha, chega lá, você responde como se você soubesse. Quem é o representante da casa, da House of Justice, não sei o que, você fala, fulano e fulano, sou americano. Sabe de nada, inocente. Esse é ser um sacrifício vivo. Você fala assim, eu me sacrifico por esse propósito. Amém? Então, ser santo é não se misturar com o pecado. Nosso Deus, Ele não faz concessão ao pecado. É ser separado do pecado, mas com um propósito. E eu tenho que entender que a santidade de Deus, para a gente terminar, a santidade de Cristo foi o que possibilitou a minha salvação. É tão importante a santidade de Deus, que ela nos possibilitou estarmos salvos. Eu estou aqui, você está aqui, e temos a esperança que vamos desfrutar da eternidade com Cristo por causa da santidade dele. Sabe por que existia uma dívida que era impagável? Eu e você devia uma dívida que não tinha como pagar, porque não havia um justo sequer que pudesse pagar. Quem poderia suprir, ter todos os requerimentos para pagar aquela dívida? Não existia. Apenas Jesus, o santo, o que não via pecado, o Cordeiro sem mácula, ele veio e ele satisfez a nossa dívida. Hebreus 7, 26, eu vou ir rápido para a gente terminar, e aqui fala assim, Hebreus 7, 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, olha aí, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Ou seja, os sacerdotes que eles estavam acostumados era aquele que era pecador, que antes de entrar ele tinha que se lavar, oferecer sacrifício para os pecados dele e depois para o povo, né? Nós não temos esse mais, porque isso Jesus fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Jesus, a sua santidade, ela satisfez toda a nossa dívida. E aí ele pôde pagar a dívida que era minha e sua, contrária. Aquela cédula lá, ele foi, pagou e falou assim, tetelestai. Está consumado. Eu tenho os requerimentos para pagar isso aqui. E a salvação chegou a nós. 1 Pedro 1, 18, 19 fala, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver,
que por tradição recebeste a vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Jesus conseguiu pagar porque ele era santo, e ele é santo, não havia mácula. Só ele podia fazer isso. E graças a Deus que ele fez. Ele foi separado para uma missão. Ele se manteve firme nessa missão. Ele não negociou o pecado. Você imagina se Jesus tivesse negociado o pecado? Imagina se Jesus fizesse, como muitas vezes nós estamos vendo hoje no Evangelho, uma relativização com o pecado. Isso tem envergonhado as igrejas, isso tem envergonhado o Evangelho. Ah, mas está tudo bem, pode, só isso aqui não é nada. Fazer vista grossa, pecado. Jesus é santo e Ele nos chamou para ter uma igreja santa. Não se relativiza pecado. Não se relativiza pecado. A santidade de Deus é séria. A santidade de Deus trouxe salvação para o mundo. Nós não abaixamos o padrão. Eu não estou falando de ser religioso. Eu não estou falando de ir para um lugar em que é religião e que é... Não é isso. É santidade que vem do amor. É santidade que vem do zelo pela presença do Senhor. Em Apocalipse 5, 1 ao 5, diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra, todas as dimensões, ninguém podia abrir o livro, nem olhar para ele. Não podia nem olhar, porque não era digno de abrir o livro. E eu chorava muito. Por que João chorava muito? Por que ele começou a chorar compulsivamente? Porque ele sabia que ali estava o futuro de todos nós. Bateu um desespero, sabe? Porque ele entendeu que se não tivesse ninguém, nós estaríamos perdidos. Você entende, não? Se não tivesse alguém que pudesse chegar ali, ele estaria perdido. E ele dizia: eu chorava muito porque eu comecei a entender e a ver. E o verso 5 fala: E disse-me um ancião. De repente alguém chegou, colocou ali a mão nele e falou assim: Não chores. Não chores. Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Aquela tribo escolhida, lembra? O leão, olha como a Bíblia traz de volta. A Bíblia explicando a Bíblia. O leão da tribo de Judá. A raiz de Davi. E sabe aquela raiz, aquela linhagem separada? Sabe aquela linhagem? Ela continua incorruptível. Ele não negociou. Ele continua santo. A santidade não foi tocada. Ele foi fiel a seu propósito. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Aleluia. Olha, eu quero dizer para você uma coisa. Talvez você que está nos vendo, talvez você olhe para a sua vida hoje, talvez você está aqui hoje e você escutou isso hoje, dizendo assim: olha, não tem jeito, ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra pode fazer mais nada. Você já rodou o mundo, já visitou, foi coisa, já fez tudo, dizendo assim: como é que pode? Não tem como, ninguém consegue nem olhar e decidir resolver essa situação. Eu tenho uma palavra para você: não chore. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu. Ele venceu. E quando ele entra, as trevas têm que sair. Eu não sei quais são os medos que estão no seu coração. Eu não sei quais são os medos que estão na sua alma. Eu tenho um convite para você: apresenta o leão da tribo de Judá para ver se esse medo não corre.
porque ele venceu. Fala assim, olha, eu estou com esse medo aqui, mas deixa eu apresentar aqui o leão da tribo de Judá. Deixa ele rugir, para ver o que acontece. A palavra fala que ele venceu. Ele venceu. Ele não pode estar num lugar onde tem pecado, mas sabe, quando ele entra e ele diz assim, eu estou aqui, o mal tem que sair. As trevas se vão, porque ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Aleluia. Você pode dar glória a Deus aí? Você pode glorificar a Deus um pouquinho aí? Fala assim, obrigado. Obrigado. Porque isso aconteceu na sua vida e na minha, meu amigo. Teve um dia que nós estávamos ali e as pessoas olhavam assim e falavam assim, ih, quero nem você olhar, você fala assim, nossa, quem é que pode haver um clamor dentro de mim e você, que a gente às vezes tentava expressar nas drogas, na bebida, em tantas coisas ruins. E aí, esse clamor, alguém escutou e falava assim, peraí, eu posso resolver essa situação. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o santo de Israel, entrou na minha vida e na sua vida. Foi ou não foi? Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso, Senhor. Obrigado por entrar na minha vida. Aleluia, Senhor. Obrigado porque hoje eu estou aqui. Se não fosse o Senhor, você estaria aqui hoje ou não? Oh, Deus. Obrigado pela tua santidade, Senhor. Obrigado por ter fiel até o fim. Somente em Jesus, aquele que foi escolhido desde a linhagem, separado do pecado, mantendo intacta a sua santidade, fiel até o fim, em missão. Somente Jesus era qualificado o suficiente para saciar todos os requerimentos da nossa dívida e salvar a humanidade. Jesus. Em nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus, porque Ele é o Cordeiro Santo de Israel. Ele não negociou, porque Ele é santo. Amém? Sabe, eu não sei se você tem percebido, mas em tudo que nós lemos até agora, ser separado, ser santo, ter um propósito, se entregar e andar dessa forma que o nosso Deus andou, tem uma motivação por trás de tudo isso. E a motivação é o amor. Ele foi santo e separado por conta do amor. Jesus, ele fez as coisas que ele fez por causa do amor. Quando ele estava lá na cruz, ele falou assim, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Amor. Quando Judas foi lá e deu um beijo nele, ele olha para Judas e ele chama Judas de amigo. Por amor. Amor. E Ele nos chama hoje a ser santos. 1 Pedro 1, 15, 16 fala, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A santidade, como é que eu posso ser santo como Ele? Não é uma religiosidade, não é ficar, meu Deus, agora eu tenho que ser, e fazer, não é um conjunto de regras. É através do amor. Se eu amar a Cristo, eu consigo ser santo sem ser soberbo. Eu consigo ser santo sem achar que eu sou melhor do que ninguém. Eu consigo ser santo porque eu sei que o que me espera é um sacrifício. Não é holofote, não é fama. Porque na verdade importa que ele cresça e eu diminua. Eu consigo ser santo porque eu amo. Porque eu amo as pessoas, porque eu amo aqueles que Deus me colocou na minha vida. Na verdade, deixa eu contar um segredo aqui. Uma das razões que eu creio que Deus nos levou a entrar nessa série aqui. Quando a gente estuda sobre Deus e a gente passa a conhecer os atributos de Deus, nós começamos a conhecer a Deus. Sabe o que acontece com os atributos de Deus que eu vou aprendendo? Eles passam a ser os meus atributos. Eu tenho uma leve impressão que Deus está nos levando a conhecer mais Ele, porque Ele quer que você se conheça mais. Porque Ele quer que a nossa igreja tenha uma identidade. E a identidade não é a identidade do que se faz por aí, não é a identidade do que a gente vê por aí, é a identidade de Cristo para esse lugar. Deus te trouxe aqui para que você, nesses dias, pudesse conhecer mais a Deus e entender que Ele tem uma identidade para você. Quando eu começo a conhecer a Deus, aqueles atributos dele passam a ser os meus. Eu começo a olhar para o mundo e eu não vejo, meu Deus, que desgraça esse mundo está. Eu olho e falo assim, alvo do meu amor, porque Deus amou o mundo de
tal maneira que deu. Eu começo a olhar para as pessoas e eu não vejo as falhas delas que estão à minha frente. Eu começo a ver o resultado que elas se tornarão quando Cristo entrar na vida delas. Tu és Pedro. Eu começo a olhar para Cristo e eu vejo o Espírito revelando Ele em mim. Cristo em nós, a esperança da glória. Posso ficar de pé para a gente acabar de verdade? Deus te chama hoje para crucificar a carne, para viver separado e para uma missão e para experimentar da intimidade com Ele. Santidade, não existe vida cristã sem santidade. Não existe evangelho sem santidade. Santidade é o que nos leva a sermos de verdade, sabe, meu irmão? Ser santo é o que nos faz ser de verdade. Crente de verdade. Santidade nos leva a não temer a exposição. Porque você sabe quem você é. Você sabe que você está limpo. Você sabe que Jesus te lava, te cobre. Santidade é o que nos dá autoridade. Santidade é o que faz a gente ter acesso ao coração do Pai. Santidade, na verdade, é o convite de Deus ao Pai. É o convite de Deus para mim e para você. Para nos aproximarmos a Deus. Porque aqueles que adoram o Senhor têm que levantar mãos santas. Tem que ter um coração limpo, mãos puras. A santidade é o convite que Deus está nos fazendo nessa manhã. Nós estamos aprendendo sobre santidade. E eu quero que você entenda que Deus te trouxe aqui essa manhã para dizer assim: eu quero ter mais intimidade com você. Eu quero que você desfrute mais de mim. Eu quero que você desfrute mais de mim no seu dia a dia, no seu carro, quando você for levar as crianças para a escola, quando você estiver trabalhando. Eu quero que você desfrute de mim. Deus está dizendo que Ele está com saudade de algumas pessoas aqui. Deus quer ser encontrado por você. Está na hora de você entender que Deus quer ter intimidade com você. Volta para aquele lugar em que o pecado tirou, em que as coisas talvez que não foram nem tão pecado, mas que lhe afastou um pouco do seu propósito. Está na hora de nós voltarmos para a intimidade de Deus. E o caminho é o caminho da santidade, porque nosso Deus é santo, amém? E eu garanto a você, você não sai desse lugar da mesma forma. Não tem como você sair desse lugar de intimidade da mesma forma. Esse é o convite para a igreja. Esse é o convite para nós nesse dia. Amém? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Santo. Amém? Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor, glorificar o seu nome? Glória a Deus. Aleluia.